Ok, minha gente, já de volta. Vamos lá, Marisa Furtado, Arthur Necheme. Estão me perguntando, o Arthur botou aqui se eu fui à festinha. Qual festa? Se eu gostei do caldo. Qual foi a festa? Festa de Santo Antônio? Passei lá sim, eu tinha que passar lá, não teve jeito. Tomei, gostei do caldo também. E que mais que eu fui? Com mais? Foi só essa. Eu passei lá na igreja de Santo Antônio, porque, aliás, ali, aonde está a igreja de Santo Antônio, é aquela região toda ali. É a minha região, né? Ali eu conheço todo mundo. Conheço os padres e os amigos que eu tenho ali. Fui encontrar com gente que eu vejo todo dia, mas paro ali para bater papo. Então eu parei ali. Saiu feijão tropeiro no dia de Santo Antônio, na sexta-feira. Tinha feijão tropeiro. Foi bom, foi legal. Eu acho essas coisas muito legais. Eu gosto muito que você encontra com pessoas. Você encontra com amigos. Então, eu acho bacana isso aí. O mundo está vivendo, mais uma vez, uma ameaça. Aliás, a gente já tem aí vários focos de guerra espalhados aí no mundo. O que isso vai afetar o Brasil? Já começa afetando. Pode ter certeza que hoje, amanhã, a gasolina vai aumentar. A semana passada, a gasolina, os combustíveis, a gasolina, ela diminuiu 17%, R$17 a gasolina diminuiu para os postos. Só que os postos não repassaram para o consumidor. O consumidor não recebeu esse aumento. E agora, com a guerra estourando novamente lá em Israel, entre Israel e o Irã, já se fala em 8% de aumento. Pode escrever. Eles não abaixaram R$17 na nossa gasolina, mas os 8% eles vão aumentar. Quer dizer, eles vão aumentar um pouco mais de 8%. Pode ter certeza disso. Doutor Ricardo, bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia a todo mundo que nos assiste. Essa questão realmente da guerra é complicada. Para a gente já vai afetar nessa questão do combustível. Isso é fato. Afeta porque você começa a ter ali uma dificuldade maior da venda de petróleo, que é a matéria-prima. O valor vai subir, isso é óbvio, e vai subir para quem utiliza combustível. E não é só a gente que tem carro, nada disso. Muitas pessoas acham que vai subir o valor da gasolina para quem usa carro. Não é. Na verdade, você sobe o preço de tudo por conta disso. De tudo. Porque o combustível subiu e o nosso frete é combustível à base de petróleo. Então, o caminhão vai ter que gastar mais para poder chegar no destino que ele tem que chegar com o material. Vai aumentar. Então, isso tudo vai interferir muito. Sempre interfere. A mesma coisa, quando o povo falar, esse negócio de inflação a mim não afeta nada. Porque eu vou pouco ao supermercado, eu não pago imposto. Tem gente que acha que eu não pago imposto. Tem gente que acha que não paga imposto, Nós pagamos e somos o país que mais paga imposto sobre o produto, que é o pior imposto que pode existir. Você, por exemplo, vamos analisar um quilo de açúcar. Você paga o imposto quando o cara está plantando a cana, quando ele colhe a cana, quando ele vende o açúcar. Aí você paga o imposto porque o açúcar foi vendido para o supermercado, que o supermercado vai vender para você. Quer dizer, todo mundo paga imposto. Todo mundo paga. E essa ideia mesmo que muita gente tem, não, eu não pago imposto. Não, você não paga imposto de renda. Imposto sobre a renda que você recebe. O resto você paga tudo. Mas o resto você paga tudo e paga muito alto, muito alto. Os impostos no Brasil são altíssimos. São altíssimos. E quando você conversa com gente da área, ele deixa bem claro, o pior imposto que você pode cobrar para o cidadão é sobre o produto. E o Brasil é o campeão em valores sobre o produto. Sobre imposto, sobre tributação sobre o produto, que é exatamente isso. É você pagar para quem está produzindo tem que aplicar imposto. Quando ele vende, você vai pagar imposto sobre aquele produto e não sobre a renda, porque isso torna desigual, isso faz desigual, porque o rico paga o mesmo valor do açúcar que o pobre. Então, se ele paga o mesmo valor do açúcar, para ele não faz tanta diferença, para o rico. Mas para o pobre faz muita diferença ter que pagar imposto. O produtor, ele paga quando ele compra a matéria-prima. Aí ele já tem que pagar. Ele paga imposto. Quando a matéria-prima vira o produto, ele vende o produto, o imposto é pago. Em cima do produto vendido. Quando o produto chega para ser vendido para o consumidor,
Também incide Você imposto. também paga. Paga. E normalmente, né, quando você vende o produto para alguma empresa que vai revender. Né? Dificilmente o fabricante ele vende direto para o mercado. Ele vai vender para um revendedor, para uma empresa revendedora. Então tem imposto ali, depois a empresa revendedora incide imposto, depois incide imposto quando o mercado vai revender. E no final o consumidor é que paga isso tudo, porque você só vai botando isso no valor do produto. Eu acredito que hoje o quilo do café que está em torno... Bom, isso varia muito do café, né? Mas vamos botar em torno de R$90 o quilo. O quilo. Se não fossem os impostos, esse café com toda a alta, ele hoje estaria em torno de R$50. Ah, com certeza, com certeza. É, Se que a não gente, fosse é quase o esse dobro efeito de de imposto. tributação, com certeza. É muito alto o imposto É no Brasil. muito alto no Brasil. Ricardo, como é que você está vendo essa guerra Israel e Irã? Né? Irã atacou Israel. Irã atacou Israel, primeiramente, lá em abril, né, ele ataca Israel, e ali vai tendo de novo o grande problema entre aqueles povos ali, né, que é histórico, essa guerra é histórica, né, a guerra entre os árabes e os judeus, ela é histórica, até porque os dois vêm do mesmo, vamos dizer assim, do mesmo Deus, né, historicamente falando, eles vêm do mesmo Deus, que eles surgem, né, você pega ali, você tem, a partir do momento em que Abraão ele passa a ter 2 filhos, né? Você tem o filho Ismael e você tem Isaac. Isaac caminha e faz o povo judeu. Ismael faz o povo árabe. E ali eles começam as guerras desde aquela época, porque eles querem aquele mesmo lugar. Né? O ponto principal ali é a questão territorial. Não só isso, é claro, mas você tem essa questão territorial ali, que é muito importante para eles, porque eles surgiram do mesmo lugar. Né? Muita gente fala, mas aquele lugar é o lugar de Israel, o lugar do povo de Israel. Isso, para o povo de Israel, é isso. Porque aí a Bíblia diz que tem que ser o povo de Israel ali. Mas, na verdade, os 2 povos surgiram ali. Porque os 2 povos vêm de Abraão. Tanto o povo árabe quanto o povo israelita, eles vêm de Abraão, eles são da linhagem de Abraão. Cada um foi seguir o seu caminho, mas sempre surgiram ali. E ali você vai criando esse tipo de situação. Quando só volta lá na Segunda Guerra, em que Israel consegue ressurgir ali, né, através de um acordo diplomático, isso é feito. O Irã já foi contra lá atrás, na época da Segunda Guerra, mas as coisas foram se ajeitando ao longo das últimas décadas, até que de um tempo para cá a coisa volta a pipocar. 1947, se eu não estiver enganado, 46, 47, surgiu o Estado de Israel. Surgiu o Estado de Israel, né, em que uma parte ficaria para o povo árabe e outra parte ficaria para o povo judeu. Mas o povo árabe não aceitou, né, e aí exatamente quando ele não aceita, a ONU diz assim, tudo bem, mas a gente vai fazer o Estado de Israel. É uma forma da gente compensar o que os judeus sofreram durante a Segunda Guerra. Então vamos compensar devolvendo para eles a terra deles. E aí, dali para cá, começou toda essa guerra, cada um querendo pegar um pedaço. Israel, muitas das vezes, se defendendo daquele território dele, e o povo árabe, de um modo geral, querendo ocupar aquele espaço. E, claro, não só isso, tá? Aí começam todas as questões políticas envolvidas, toda a questão de riqueza que tem, porque ali tem, né? A prova disso é a própria questão do petróleo, né? Ali você tem muita questão no Oriente Médio todo, você tem muito petróleo para ser extraído ainda, para ser vendido e tudo. Mas Israel não é um produtor de petróleo. Israel né? não, Israel não. Mas aí Israel é uma posição ali muito boa, historicamente, porque são exatamente as religiões, elas entendem que aquele ali é um local prometido, é uma terra prometida, tanto para o povo israelita quanto para o povo árabe. Né? Por isso, muito forte essa guerra, porque tanto um quanto o outro entendem que precisam daquele pedaço. E aí, por eles entenderem dessa forma, eles vão lutar sempre que puderem para ocuparem aquele espaço. Né? Agora vamos entrar na área que a gente gosta, que é a área da política. No caso aí, até a geopolítica, né? Hoje, o que Israel quer? Israel quer acabar com os ayatolás. Essa é a ideia de Israel. Uhum. Ele quer dominar o Irã. Pois ele quer dominar o Irã. Ele entende que ele precisa dominar todo aquele território para ele se defender. Né? Então ele quer acabar com os ayatolás. Porque o Irã está a 1.000 quilômetros de distância dele, né? Sim. Não está perto. Né? A gente acha muito tá perto. Não está.
Só que ele precisa fazer isso até para que o Irã não tenha a força que tem, né? Então ele precisa ocupar isso. E o Irã, por sua vez, também quer ocupar ali, né? Também quer tirar o povo judeu dali. Por uma questão política, não é uma questão de eu não gosto do judeu, eu não gosto do árabe, eu não gosto do palestino. Não, não é nada disso, é questão política mesmo, né? Eles querem, cada um quer ter ali. O que Israel quer, ele precisa ter, né, na concepção dele, ele precisa conseguir dominar toda aquela área para que a guerra acabe ali. Israel quer a Palestina. Israel quer a Palestina. Porque só que a Palestina precisa ter esse espaço todo. A Palestina, que na mão de Israel, na mão do americano, por exemplo, a Palestina vai se transformar num enorme centro turístico. Sim, com certeza. Tá? Com certeza. A ideia é tirar o palestino dali. E aquilo ali virar um enorme centro turístico. E assim, hoje já é uma força turística muito grande. Israel é fortíssimo turisticamente, né? Mesmo com guerra, com tudo, você tem muita gente querendo ir para lá. E aí, se você consegue dar paz naquele local, aí vai muito mais, muito mais. Muita gente não vai com medo do que pode acontecer. Então, na hora que Israel consegue dominar aquilo tudo ali e falar assim, agora eu consigo cuidar disso aqui tudo eu posso cuidar, aí, turisticamente, vai ser, sem sombra de dúvida, um dos lugares mais procurados no mundo inteiro. Porque as religiões, de um modo geral, têm ligação com aquele local. O cristianismo, que é a maior religião do mundo, ela tem uma ligação muito forte, né? Pela história do Antigo Testamento e por acreditar que Jesus Cristo esteve ali. Jesus Cristo caminhou ali. Então, se você pega o cristianismo, que é, né, a maior religião hoje no mundo inteiro, e falar que as pessoas podem lá conhecer onde Jesus Cristo caminhou, o que aconteceu, verem a Bíblia, né, caminhando por onde a Bíblia foi escrita e tudo mais, você vai ter muita gente procurando. Tá, mas só que o islamismo, os muçulmanos, também querem a terra porque é a terra de Maomé. É terra de Maomé, exatamente. É a mesma situação. E vieram do mesmo grupo. Então, para eles, é a mesma terra. Então, você tem três religiões, né, querendo aquele espaço. É claro que o cristianismo, hoje, ele não tem essa ideia de que ele precisa do espaço, né? O cristianismo, ele entende que ele não precisa ter o local. Apesar dele querer ir lá, conhecer tudo isso, mas não é uma questão religiosa ele precisar de Israel. Mas o judeu entende que sim, que ele precisa ter, e o povo islâmico também entende que sim, porque é a terra de Maomé ali, então ele também precisa estar ali. E aí as guerras vão acontecendo. E o que Israel entende é, se eu acabo com os atolás, se eu consigo dominar em volta, ainda que eu não coloque ninguém meu ali para coordenar o Irã, para dirigir o Irã, nada disso, mas que eu coloque alguém que diplomaticamente eu consiga conversar, que eu consiga resolver, que me traga paz aqui para o meu território, eu vou brigar para isso acontecer. E é o que tem sido feito. E Israel tem demonstrado uma força bélica muito grande. Muito forte. Né? A força bélica dele é muito, né? Não é à toa que é o maior vendedor de armas e tudo. Ele entende, sabe lidar muito bem com a guerra. Já os outros povos em volta, ele já tem demonstrado que não tem essa força. O próprio Irã demonstrou isso. Quando ele faz o ataque, depois ele tenta revidar esse ataque que Israel fez agora. E aí ele tenta revidar esse ataque e não consegue revidar, porque Israel consegue, né, derrubar a maioria dos ataques do Irã, demonstra que Israel, belicamente, na guerra, ele é muito mais forte que os outros povos ali em volta. A gente não sabe como é que é o continente africano. O continente africano são vários países, né? E que eles vivem em guerra ali, né? Ali é um tentando dominar o outro. Muita guerra civil dentro de países ali no continente africano. E o grande fornecedor de armas para o continente africano é o judeu. É o judeu, exatamente. É Israel, porque que é o grande fornecedor de armas. Ele é o grande fornecedor de armas hoje, um dos maiores no mundo, né? O maior, o que mais vende, tudo. É um dos maiores. E ele tem, em termos de forças armadas e tudo, em termos de inteligência nessa área, também ele está muito à frente de diversos outros países, muito à frente. Então ele usa essa força toda dele, né? E mais aquela situação, apesar dele ser um território pequeno, porque a gente olha, Israel, muito falado, tudo, mas é um território pequeno. Né? Apesar dele ser um território pequeno, você tem gente do mundo inteiro mandando dinheiro para lá. Porque o judeu, ele entende, né, que ele precisa ajudar o povo dele lá.
que aquela é a terra dele, aquela é a terra prometida para ele. E o judeu está espalhado no mundo inteiro. Está espalhado no mundo inteiro. E você tem muitos judeus com alto poder aquisitivo no mundo inteiro. Né? Então, eles enviam valores para lá. Eles entendem que aquilo faz parte deles, é a terra deles. Né? Então, eles vão ajudar no que for preciso. E lá você tem uma força muito grande, que tem demonstrado dessa forma. Claro, você tem, além disso, né, um apoio muito grande dos Estados Unidos, né, principalmente agora contra o Irã, com esse risco do Irã criar uma bomba atômica, né, uma bomba nuclear e tudo. Então, com esse risco, os Estados Unidos também acabam ajudando muito o povo Israel, que também tem... Quer dizer, ninguém tem certeza se eles têm a bomba atômica. Né? Ninguém tem certeza se eles têm ou não, né? Mas muita gente acredita que sim, muita gente acredita que eles tenham tem também. a bomba suja, que é uma bomba nuclear, mas o efeito dela não é um efeito de explosão, é um efeito de soltar radioatividade, que é a chamada bomba suja. E o Irã está ameaçando soltar uma bomba suja. Mas não acredito que chegue a isso. Também não. E assim, essa última... Você mandar para cá, eu mando para lá. Pois exatamente. E esse último ataque de Israel enfraqueceu muito se eles estavam tentando realmente fazer isso. Porque Israel conseguiu, de fato, atacar pontos estratégicos ali no Irã que dificultam todo esse processo. Mas aí, quando você olha até para uma questão mundial, aí você vê, por exemplo, a Ucrânia, que disse que tinha bomba nuclear, então ela não tem mais, e aí a Rússia vai e tenta ocupar. E aí começa aquela questão, se tivesse, a Rússia tentaria ocupar ou não tentaria? Né? Então, os outros países também começam a pensar dessa forma, e muito nesse ponto. Né? Por mais que a gente imagine oficialmente que só a Rússia e Estados Unidos teriam bombas nucleares, a gente já sabe que hoje não é bem assim. Ou tem, ou outros países têm, ou dizem que tem para mostrar força, né? Mas o fato é que hoje não é mais bem isso que tem acontecido. E as guerras têm crescido muito e muito com influência dos grandes países. Né? Da mesma forma que foi na Guerra Fria, por exemplo, que você via Estados Unidos e União Soviética, eles disputando ali, entre eles, dentro de outras guerras menores, eles nunca fizeram uma guerra um contra o outro, mas dentro de guerras menores, agora isso começa a acontecer de novo. Não é à toa que você tem hoje mais de 100 guerras acontecendo no mundo. Né? Então, isso não é à toa. Não são 100 guerras. Quem está mantendo isso? Quem está cuidando disso? Né? Com certeza, as guerras que acontecem dos próprios países, a responsabilidade deles, sim, mas além disso, toda essa potência que nós temos de alguns países, como a Rússia, Estados Unidos, China, que são países muito fortes hoje e que precisam dizer quem é que domina esse mundo. E com isso, o que a gente vê realmente é um fracasso muito grande na política mundial. Né? Porque hoje não se conversa mais, não se consegue mais conversar. Hoje não há mais diálogo como tinha 20 anos atrás, há 30 anos atrás. O diálogo hoje é na base da guerra. Você acha que a Europa está enfraquecida politicamente? Sim, acho que sim. Acho que ela enfraqueceu muito porque ela passou a depender muito desses países. Né? A Europa, por mais que ela seja muito forte ainda economicamente, por mais que ela tenha muita gente ali, né, e ela tenha ligação com muitos países, ela hoje para mim, é a que está mais enfraquecida. Ela não tem gás, ela não tem petróleo. Não tem, né? Ela não tem nada praticamente. O gás é russo, o petróleo é dos árabes. Vem dos árabes. Né? Então toda a energia, você precisa de energia, e toda a energia não é produzida em grande escala pela Europa, ela precisa de outros países ali, que são esses países que, como a Rússia, por exemplo, que tem um poder muito grande sobre as decisões que a Europa vem a tomar. Por mais que a Europa diga, eu não concordo com a guerra, não isso, não aquilo, você pode ver que até agora a Europa, de fato, ela não entrou na guerra, né, da Rússia contra a Ucrânia. Ela ajuda a Ucrânia, ela dá medidas econômicas contra a Rússia e tudo, mas de fato entrar na guerra não vai. Porque se ela fizer isso, ela não consegue produzir nada porque ela não tem energia para isso. É muito complicado. É um jogo hoje bastante complicado que o mundo inteiro está vivendo. E o Brasil acha que, muitas vezes, que está distante disso, mas não está. Né? O Brasil, querendo ou não, ele acaba participando, porque ele faz parte desse mundo inteiro. Sim. Né? Então ele acha muitas vezes ele acha que ele não tem que participar disso, mas ele tem que participar porque ele também sofre interferências. A principal delas e a mais rápida que a gente vê é a questão econômica.
né? Se tudo isso continuar desse jeito, o nosso custo só vai aumentando, a inflação aumenta, os juros aumentam, o petróleo dispara e aí daí para frente a gente não sabe o que vai acontecer. E quanto pior também fica a nossa vida, mais difícil é para um governo, seja ele qual for, dele conseguir governar. Então podem começar a surgir guerras internas aqui no Brasil, como a gente já vê que vem acontecendo. Já vem acontecendo, é. Aliás, por falar em Brasil, o presidente que chegou recentemente da China, ele agora vai viajar outra vez, tá? Nos próximos dias ele está indo para o Canadá. Vai passar uns dias no Canadá. Acho que ele nem lembra mais onde fica o Palácio do Planalto, o Palácio da Varada, não lembra mais. Não. Lembra qualquer outro lugar, mas o Brasil não quer mais saber, não. Vai ter uma reunião do G7, ele quer participar dessa reunião, então ele vai ao Canadá. Só isso, só vai uma viagemzinha. Baratinho. Obrigado, irmão. Obrigado. Vamos pro comercial, a gente volta já. Padre Jorge já chegou. O próximo feriado que tem aí, Corpus Christi. O que é esse feriado de Corpus Christi? A gente vai saber daqui a pouquinho. E o que vai acontecer no Corpus Christi, hein? Tô sabendo que vem coisa grande ali na Praça de Santa Teresa.